Várias pessoas que eu conheço e que me acompanham estão entrando na faculdade agora e eu pensei, seria legal gravar um vídeo sobre o que eu faria se estivesse no lugar dessas pessoas agora. Eu sei que a minha primeira experiência com a faculdade foi um pouco assustadora. Gente, sempre fui pequena, eu entrei pra faculdade com 17 anos e eu lembro que no primeiro dia eu fui com um suéter vermelho de gatinho. Juro, o que passava pela minha cabeça na época, eu não sei. É um mini ser humano, magrela, pequenininha assim, com um suéter de gatinho, 17 anos, sabe? Era como me perguntarem se estavam aceitando crianças na faculdade naquela época, muito tranquilo, né? E aí eu entrei e sempre tem, né, aquela fileira do meio, a primeira carteira da fileira do meio é a pessoa super nerd. Aí se você senta nas laterais, assim, na segunda carteira das laterais, é que você é meio nerd, mas você não quer deixar tão na cara que você é nerd. E eu lembro que eu sentei na segunda carteira, mas de repente começou a chegar um tanto de gente conversando, conhecendo, chamando pelo nome. Eu falei, isso não tava na inscrição da faculdade. E eu entrei em desespero. Aí eu liguei para as pessoas que eu conhecia que também estavam na faculdade, mas em outros cursos. Liguei para minha mãe também tinha me aterrorizado sobre trote na faculdade. Eu tava com muito medo de levar o trote na faculdade. E aí aconteceu que eu saí da sala foragida, mas depois eu descobri que algumas faculdades elas têm isso, que eu acho até esquisito, que começa o curso, por exemplo, se você começa no meio do ano da faculdade, você não vai para o primeiro período, você vai para o segundo período. E aí você faz o segundo período do curso, depois você faz o primeiro. Então, eu comecei no primeiro semestre, no início do ano, mas algumas pessoas já tinham feito o segundo semestre e elas estavam ali comigo. Sabe? Vai intercalando e essas pessoas elas vão trocando de turma, assim. É quando o curso não enche. Mas eu cheguei na sala e essas pessoas que tinham feito o segundo semestre juntos e agora estavam fazendo o primeiro, elas se conheciam. E aí eu fiquei assim, o que está acontecendo nesse lugar? E porque eu achei que era um trote, alguns veteranos que foram pra sala fazer um trote, mas não era, eu só fiquei pirada à toa, como a maioria das piras que a gente tem é à toa. Mas eu fiz muita calorice, não é muito sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, é mais sobre como eu me organizaria na questão do estudo, mas vale a pena contar essas histórias de quando a gente é meio calouro burro. Vamos então? Salvo esse primeiro dia de aula, o meu tempo de faculdade ele foi muito proveitoso, ele foi muito gostoso. Eu gosto de lembrar do meu tempo de faculdade, tem gente que tem pavor, né? Mas eu gosto de lembrar. E por um bom tempo, meu tempo de faculdade, meu período na faculdade foi meio maluco, porque assim, eu estudava à tarde, o que era um horário ruim, então era de tipo 1 às 7 da noite. Juro, gente, era muito ruim esse período. Era 10 para 7, 1h30 até 10 para 7. Esse período era muito ruim de estudar. E aí eu fazia estágio na parte da manhã. Então eu ia pro Minas de manhã, ficava lá até meio-dia e pouco. Daí eu pegava o carro e ia pra faculdade. Graças a Deus eu tinha carro velhinho, mas me levava pra todos os lugares. Aí eu ia pra faculdade e da faculdade normalmente eu tinha alguma atividade física na parte da noite. Então, ou eu ia pra dança, ou eu ia pro circo, eu fazia circo, saudade dessa época. E no sábado de manhã eu tinha aula de italiano. Saudades do meu curso de italiano. Mas acabou que como eu avancei muito no italiano, a professora começou a ficar fraca e o curso não tinha, era um curso em conjunto. E o curso não tinha intenção de trocar professor, então eu e algumas outras pessoas saímos do curso, mas saudades. Enfim, então a minha época da faculdade ela era muito cheia, eu ficava com muitas coisas e desde então eu precisava organizar a minha rotina. Claro que eu não sabia organizar a minha rotina tão bem quanto eu sei hoje, porque hoje eu sou o quê? Mentora de organização de rotina. Então se você está com a rotina caótica, é só me chamar aqui no link da descrição que eu vou te ajudar, que eu posso te ajudar a organizar a sua rotina para que ela seja produtiva, significativa e bendita. Me chama aqui. Mas indo pro tema da faculdade, eu trouxe algumas dicas práticas para você que está iniciando este momento da faculdade que pode ser maravilhoso. Pode ser caótico, pode ser cansativo. Cansativo vai ser independente do que eu te falar aqui. Mas que deve ser um tempo bom também, é vida acontecendo. A gente não deve entrar para a faculdade pensando no fim dela. A gente tem que entrar pensando em aproveitar o máximo daquele momento. Eu fui monitora, eu fiz iniciação científica, eu fui monitora e eu fiz também projeto de extensão, que era a gente atuava ali na comunidade ao redor. Era bem legal, era bem legal. Então, assim, extraia tudo que a faculdade pode te oferecer. Esse é um bom conselho que nem está nessa lista, mas é interessante você extrair aquilo que a faculdade pode te oferecer. A primeira coisa para você se organizar enquanto você está na faculdade é colocar o seu cronograma de aulas dentro da sua agenda. E eu recomendo o Google Agenda para você fazer isso. Então coloque ali o seu cronograma de aula porque são coisas que têm data e horário fixo que você precisa cumprir. Então você coloca ali aquilo
aquilo reserva o tempo da sua aula na sua agenda, você vai acabar não colocando outras coisas em cima, uma festinha junto da sua aula. Então a primeira coisa é isso, se organize, organize o seu tempo considerando o seu horário de faculdade. E não só colocar no seu Google Agenda, você também precisa colocar no seu cronograma pessoal. Então, aquele cronograma maravilhoso que eu te ensinei a fazer no último, sabe? A estrutura de uma rotina perfeita. Se você não assistiu o vídeo, assista, eu vou colocar aqui na descrição também. Então, pega o seu horário de aula, coloca no seu cronograma para você organizar as suas demais atividades em outros momentos do seu dia, em outros blocos de tempo, que eu te ensinei no vídeo sobre produtividade. A segunda dica é aproveite o horário de aula. Gente, eu não ouvi essa dica e eu queria ter ouvido essa dica quando eu fiz a faculdade. A segunda dica é aproveite o horário de aula para fazer as atividades propostas pelos professores. Sabe aquela coisa de professor tá meio que com preguiça de dar aula? Nem sempre. Muitas vezes tá com preguiça de dar aula e só manda uma atividade e fala assim, resolvam na aula. E aí muitas vezes a gente aproveita aquele momento para dar uma descansada, para relaxar, para fazer outra coisa. Gente, não faça isso. Não faça isso. Sabe por quê? Porque vai ter uma hora que você vai ter que fazer aquela atividade. Qual que é a minha recomendação? Pega, bota um ciclo Pomodoro, sim, na aula, bota no seu fone, bota aí só um plinho, um pequeno apito, o professor, todo mundo vai estar conversando, ninguém vai importar com o seu toque mínimo, assim, do seu celular nesse momento. Então, se o professor deixou mais livre, todo mundo tá na sala, aquela baguncinha, assim, faça isso. E aí você fala assim, não, em 25 minutos, deixa eu ver, o que eu consigo resolver nesses 25 minutos? E aí você foca naquela atividade, tenta fazer o máximo dela, e depois você respira e volta para ela e você vai finalizando as suas tarefas durante as aulas, em vez de levar para casa, porque aí é muito mais penoso, sabe? E assim, aquele negócio de copiar do coleguinha pouco antes de entregar não é uma boa ideia não. Então assim, faça na aula, tudo que o professor deixar tempo na aula para fazer, não vai fazer outra coisa, não vai tagarelar, não vai resolver outros problemas. Termina o que você precisa terminar, depois você faz o que você quiser. Se você usar um Pomodoro, você vai conseguir fazer mais em menos tempo e vai ser mais simples. Então, use o Pomodoro e assim, sei lá, não consigo colocar um toque, não consigo colocar nada. Sei lá, coloca no fone, coloca só ali na sua frente o timer ali rodando e vai ser muito produtivo. A terceira coisa é use o Google Agenda para marcar tanto os seus trabalhos quanto as suas provas. Então tem prova, já coloca no seu calendário porque fica muito mais fácil. Pede para o Google te lembrar 2 dias antes que você tem uma prova e aí ele vai dar um apito. Coloca os trabalhos que você precisa fazer, coloca como tarefas no seu dia de entregar. Então você marca ali naquele seu dia. Você também pode pegar e colocar tarefas para outros dias. Por exemplo, se você precisa entregar o trabalho no dia 10, coloca no dia 8 uma tarefa de finalizar o trabalho, sabe? Sempre com antecedência, porque quando a gente faz com antecedência, a gente não deixa o importante virar urgente. E pessoas proativas, pessoas que têm iniciativa, pessoas produtivas, normalmente fazem as coisas com antecedência e não deixem aquela ansiedade final definir o ritmo de trabalho. Então, não deixe o importante se tornar urgente. Você pode fazer isso usando o Google Agenda para organizar as suas tarefas, organizar o que você precisa fazer. Não é colocar tudo que você precisa fazer no Google. Isso não funciona bem. Você coloca as tarefas e os eventos com data e hora, certo? A quarta coisa, já comecei a dar um spoiler dela, que é não deixe os seus trabalhos para a última hora. Não deixe, cara. Você vai fazer pior, você vai ficar mais inseguro na hora de apresentar. Eu falo como alguém que fez isso e se deu mal. Não me dei tão mal quanto deveria. Não deveria ter me dado tão mal. Mas, cara, é muito ruim aquela ansiedade. Cara, eu era a pessoa sorteada. Não sei se você tem uma sorte com a minha, mas se eu estava desesperada, que eu não entendia nada de um trabalho e eu precisava ser sorteada, e eu não queria ser sorteada para apresentar, o professor também adora essas coisas palhaçadas, né? E eu não queria ser sorteada, eu seria a pessoa sorteada, cara. Um caos. Uma vez eu já pensei, eu falei, e se eu fingir desmaio? Mas não é uma boa ação. Então, assim, o que eu recomendo é faça com antecedência, porque é melhor, é mais produtivo. A gente começa a aprender isso mais no final da faculdade, né? E com a vida profissional mesmo, a gente começa a aprender isso melhor. Então, assim, faça com antecedência, organize sua vida com antecedência, porque aí quando chega na hora você já está calmo. Cara, o meu TCC foi muito isso. Eu fiz tudo com muita antecedência. Claro, sempre tem os ajustes finais, mas tanto o meu TCC quanto a minha dissertação de mestrado, eu fiz com muita antecedência, eu organizei com antecedência. Então, no dia foi muito tranquilo de simplesmente ir e apresentar. Claro, a gente fica nervoso e tudo, mas eu tinha clareza do que eu tinha feito,
foi muito mais tranquilo do que a maioria dos trabalhos que eu fiz. E olha que TCC é um trem enorme, dissertação, então nem se fale. Por isso, estude para as provas, faça os trabalhos com antecedência. E aí você vai se organizar isso tanto no seu planejamento semanal, quanto nas suas tarefas dentro do seu Google Agenda. Lembrando que eu não defendo fazer o seu planejamento semanal no Google Agenda. Primeiro, porque eu acho que lá deve ir só eventos que não dá pra mudar de data, sabe? Que no geral não dá pra mudar de data, com aquela coisa mais fixa. As atividades que você consegue remanejar, que são as suas atividades que estão só por sua conta mesmo, aí eu recomendo você usar um planner ou o Notion. Eu gosto muito do planner, eu gosto do papel. Sempre que eu falo com as minhas mentoradas isso, elas falam que funciona realmente melhor com o papel, porque o papel, ele acho que ele testemunha ali contra a gente, sabe? Ele tá ali como uma prova de que você anotou e você não fez. Então, acho que a gente consegue ser mais produtivo quando a gente escreve aquilo que a gente tem que fazer no papel. Mas fica a seu critério. Eu só não recomendo que você coloque o seu planejamento no Google Agenda, porque ele vai se misturar com os seus compromissos de horário fixo e isso não é legal. Outra coisa é, anote as informações relevantes durante as aulas. A gente sempre consegue pegar tópicos de prova, coisas que o professor sempre fala e tudo. E mais uma vez, aproveite o momento da aula, sabe? E eu falo isso porque muitas vezes eu desperdicei o momento da aula. Mas teve uma matéria que todo mundo tinha, era o terror de todo mundo, que é a imunologia. E olha só, eu fiz mestrado em imunologia e bioquímica. Então, a imunologia era o terror de todo mundo. E uma coisa que eu fiz desde a primeira aula, eu falei assim, eu olhei para aquela matéria e falei, eu amo isso, então eu vou dar o meu melhor nisso aqui e eu vou prestar atenção em todas as aulas e pronto. E eu fiz isso, e eu dei o meu melhor, e eu, assim, anotava tudo, eu desenhava, eu valorizei muito as aulas, sabe? Nem todas as aulas eu valorizei. Zoologia eu odiava, mas essas eu valorizei muito. E cara, foi muito bom pra mim. Eu aproveitei muito tempo de aula, as minhas notas foram muito boas. Chegou no final, eu falei assim, cara, eu não preciso mais de nota em imunologia. Eu tava meio que sofrendo com zoologia comparada, anatomia comparada. E aí eu falei assim, cara, eu vou precisar dedicar mais a isso, sabe? Então eu tive essa flexibilidade porque eu aproveitei muito bem as aulas no tempo todo. Uma coisa que eu fiz no início, que foi muito bom, mas que eu não mantive e eu errei, que foi ter um grupo de estudo. Cara, ter um grupo de estudo é muito legal, é muito proveitoso. Assim, se você tem disciplina, se você consegue manter o foco mesmo com outras pessoas, cara, a gente vai se ajudando, isso é tão bom, isso é tão precioso. Eu tenho uma amiga, por exemplo, acho muito legal, acho na verdade até engraçado, que ela sempre estuda com alguém. E aí nem sempre é conversando com alguém, não é sempre uma pessoa do lado te ensinando. Não, às vezes ela liga uma chamada assim de vídeo e a pessoa tá estudando do lado de lá e ela tá estudando do lado de cá e às vezes elas conversam. Então assim, elas se ajudam a focar via internet, via uma chamada de vídeo. Então eu acho que é muito precioso você criar grupos de estudo, sabe? Eu fui meio antissocial na minha época da faculdade. Eu passei por um período muito longo da minha vida que eu era bem antissocial. Mas eu acho que isso é uma coisa que vale muito a pena, sabe? Criar um grupo de estudo. A sétima coisa é uma coisa mais atual, que na minha época não tinha tanto, mas que hoje eu vejo muita gente fazendo, muita gente que fez durante a graduação e que foi muito proveitoso, é criar uma jornada no Instagram, nas redes sociais, no YouTube, Instagram, onde você achar melhor. Eu acho legal porque a pessoa ela vai criando autoridade. E até pra você falar alguma coisa aqui na internet, normalmente você precisa estudar antes pra vir falar depois. Porque se você não estuda antes, eu acho você um pouco irresponsável. Então as pessoas estudam e vêm falar o seu conhecimento aqui. E isso é muito legal compartilhar essa jornada. E isso vai te fazer criar notoriedade, criar autoridade na internet, que muitas vezes é de onde vêm os nossos clientes. Então, eu recomendo que você faça isso, que você compartilhe a sua jornada. Não precisa tagarelar sobre tudo, sobre sua vida, sobre cada momento do seu dia, mas o seu conhecimento. Ah, hoje eu aprendi sobre tal coisa. E eu até falei isso em um vídeo que eu gravei sobre como ler melhor. Eu falo que quando a gente ensina, a gente aprende mais. Então, talvez você não precisa gravar para criar uma notoriedade, para ganhar seguidores, mas gravar para aprender mais e solta aqui. Vai que alguém gosta do seu conteúdo, eu sei que alguém vai gostar do seu conteúdo, vai te apoiar, vai gostar de te ver crescendo. Tem uma nutricionista que eu admiro muito ela. Eu acompanho ela desde a época que ela entrou pra faculdade, é uma colega minha, e ela entrou pra faculdade e nisso ela já começou a compartilhar várias dicas de nutrição. Ela começou a levar o Instagram a sério de uma forma profissional. E o que aconteceu foi que ela formou e ao formar ela já começou a ter bastante cliente porque ela já tinha construído a sua autoridade nas redes enquanto ela ainda estava na graduação. Eu achei fantástico. Foi assim, eu falei,
ela foi boa, ela sacou muito a ideia e tudo. Hoje ela tem um consultório dela. Isso é muito, muito legal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele te ajude nesse momento da graduação que você está, que é um momento muito legal, um momento que a gente fica louco para formar, mas você precisa aproveitar os dias comuns, aproveitar a sua jornada, porque a vida ela acontece na rotina. Se você precisar se organizar de uma forma mais intencional, mais pessoal, mais direta, você pode me chamar aqui que eu vou te ajudar a se organizar. Esse é o primeiro vídeo que eu faço falando sobre o que eu faria, como eu faria em tal situação. Se tem alguma ou situação, ou profissão, ou alguma coisa que você gostaria que eu falasse aqui, eu gostei de escrever o roteiro desse vídeo, eu estou gostando de gravar esse vídeo. Então, se tem alguma coisa que você gostaria que eu falasse sobre, eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários pra mim, que eu vou gravar este vídeo, se ele for belo e moral. E espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima!